Retornamos ao nosso curso LDB Simplificada, um curso completo, e chegamos ao artigo 13, que vai falar das responsabilidades dos professores. Vamos começar? E antes de começarmos a nossa videoaula de hoje, quero apresentar para você a Faculdade Unina. Acesse agora aí, unina.edu.br. Nós temos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, atualização, nota máxima no MEC, totalmente EAD, com preço que cabe no seu bolso, sem pegadinha. Da primeira mensalidade à última mensalidade, preço único e fixo, tanto para os cursos de graduação, pós-graduação e atualização. Confira aí, entrando no nosso site, unina.edu.br, toda a nossa grade de cursos, e vou deixar também no link da descrição aí o meu contato de WhatsApp, que eu posso dar maiores informações do quanto você poderá fazer um curso de qualidade. Aguardo você aí com o seu contato. A Unina vai conseguir sim realizar o seu sonho de crescimento na carreira, da evolução funcional tão desejada, tá bom? Aguardo você, aguardo seu contato, vamos para o curso! Seja bem-vindo, eu sou o professor André Garcia, aqui é a Ibraped, Instituto Brasileiro de Pedagogia, e você está no curso completíssimo de LDB, mais uma LDB simplificada para que a gente possa compreender artigo por artigo. E agora estamos no artigo de número 13, é o artigo que vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos docentes. A gente já falou da responsabilidade da União, dos estados, Distrito Federal, a responsabilidade dos municípios, a responsabilidade dos institutos, dos estabelecimentos de ensino. E agora a gente vai falar no último polo, na última ponta, que são os professores, são os docentes, são os professores, ok? Então a gente começa da União, Estado, Distrito Federal, municípios, estabelecimento de ensino e os professores. Então vamos ver. Primeira coisa que o professor é a participação na proposta pedagógica. Isso está claro, tá? Que é o professor que vai dar continuidade. Então essa proposta pedagógica ela é feita pela escola, mas o professor tem que participar tanto do estabelecimento de ensino, que aí no caso é o PPP, quanto das propostas pedagógicas da sua disciplina, da sua aula e assim por diante, é óbvio, ok? Aliás, o PPP, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, ela é participação de toda a comunidade escolar. De toda a comunidade escolar. Qual que é a importância disso? Garante que os objetivos da escola estejam alinhados com as necessidades dos alunos, dos estudantes e da comunidade do território, uma palavra importante, em que ele está inserido, ok? Em que está inserido, certo? Muito bem. Continuando, além disso, ele tem que ter um plano de trabalho. Então, o professor, o docente, tem que elaborar e cumprir um plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Que é o norte das ações pedagógicas. Ok? Então, ele tem que ter planejamento de aula e acompanhar os resultados, que são as avaliações. Depois a gente vai especificar avaliações formativas, ok? Avaliações que elas não são aquelas avaliações da nota, mas avaliações que ao acompanhamento bimestral e que ela não serve para classificar, mas ela serve de fato para ver a necessidade do aluno e ele avançar nesse processo. Ok? O que mais? Além disso, o docente tem que zelar pela aprendizagem. E o que significa zelar pela aprendizagem dos estudantes? Ele precisa ter diversificação nos métodos de ensino. Hoje em dia, chamada metodologia ativa. É um dos casos, mas ele tem que zelar, então tem que ter planejamento.
Ele tem que ter um método de ensino claro, quais são os objetivos. Quais são os objetivos gerais? Opa. Os objetivos específicos. Qual é o método claro que ele vai utilizar? Quais são os recursos pedagógicos que ele vai utilizar? Então isso tem que estar tudo especificado. Se ele não tem isso especificado, se o professor ele não tem esse tempo de planejamento, e aí é a crítica que a gente faz da possibilidade que a Constituição dá de acúmulo de cargo. Olha, na prática isso é impraticável. Tudo bem, o professor vai estar lá na aula, mas ele não tem o tempo necessário para que ele possa planejar, para que ele possa observar os objetivos, ele tem o conhecimento da sua turma, e a partir do conhecimento da sua turma, dos seus estudantes, das suas crianças, ele começa a dar um novo rumo a esse processo. Isso, meus caros estudantes, meus caros colegas aí de trabalho, precisa de tempo. Então, como é que um professor ele pode ter toda essa diversificação se ele não tem tempo para isso? Porque ele está em 2, 3 escolas. Então, tem o tempo de deslocamento, o cansaço desse processo. Só um parênteses, tá bom? Só um desabafo. Mas, na hora da prova de vocês vão dizer, olha lá, ele tem lá, ele tem que ter métodos diversificados, ele tem que estar monitorando regularmente o progresso dos estudantes, e aí as avaliações, ok? Na educação infantil, os registros pedagógicos, ok? Então tudo isso o professor tem que dar conta, por isso que é muito difícil ser professor. Por isso que a gente tem que ter um aprofundamento no estudo, e você que está aí querendo um concurso público, se dedique demais à aprendizagem. Hoje você tem a rede social aí, você tem hoje YouTube, você tem faculdades online, se aprofunde, pós-graduação online, se aprofunde nisso, ok? Não fique parado no tempo, seja um profissional dedicado, que esteja bem atualizado nesse processo, porque a gente está tratando de vidas. Então, um professor que é desleixado na sua forma de desenvolver as avaliações, desenvolver os seus registros, ter um objetivo claro de onde ele sai, para onde ele quer chegar, a gente pode estar matando uma geração do ponto de vista da cidadania, do acesso a uma educação de qualidade, ok? E a recuperação dos alunos, que a gente chama de recuperação paralela. Que não acontece no final do ano, ela acontece junto com o processo pedagógico. E aí vem por meio de uma avaliação formativa. Que de fato o estudante vai ter a noção do que ele precisa melhorar. Estabelecer estratégias para recuperação, para melhor rendimento dos estudantes, dos alunos, aulas de reforço também no contraturno, e plataformas interativas. E isso acontece também nas escolas públicas, quando os estudantes hoje têm acesso a salas de informática, ok? Certo? Recuperação dos alunos. O cumprimento da carga horária, é uma atribuição dos professores, ministrar os dias letivos e as horas-aulas. Nesse sentido, os dias letivos, lembrando que nós temos 200 dias letivos. No Fundamental 1, no Fundamental, 800 horas tem que ser cumprida, e no médio, 1.400 horas, certo? Participar do planejamento, das avaliações e do desenvolvimento profissional na formação dele. Isso faz parte das atribuições do poder público, formação do profissional da educação. Então, todo mês você tem lá a Prefeitura de São Paulo, e aí é uma questão que a gente tem que discutir, mas todo mês sai em diário oficial cursos de formação para os profissionais da educação. Cabe ressaltar
que muitos deles não têm dispensa de ponto. Isso em alguns casos acontece, em outros casos não acontece, mas é atribuição do poder público promover formação do profissional da educação. Ele tem que estar claro da participação da avaliação dos estudantes e o planejamento ele tem que ser feito ao longo dos dias, ao longo de todo o processo e replanejar conforme a necessidade de cada turma, ok? Articulação com a família e comunidade, ele tem que colaborar com as atividades de articulação da escola, das famílias e da comunidade. Exemplo, reuniões de pais, que é fundamental para que os pais tenham acesso ao desenvolvimento dos estudantes. E nas atividades, nos eventos escolares, como o Dia da Família, como mostra cultural e assim por diante. Então são essas atribuições dos professores. Conclusão, a atuação do docente, conforme o artigo 13, é essencial para a qualidade do ensino, para a inclusão dos estudantes, fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade. E aí uma pergunta que você tem que se fazer é como você poderia aplicar essas diretrizes no seu dia a dia como profissional da educação. É legal, como dica, pegar essa conclusão aqui, ó, e você escrever um texto. Escreve um texto bonitinho sobre qual é a atuação do docente, e isso pode servir na hora de uma prova dissertativa, ok? Então fica aí. Dá uma olhadinha aí, por favor, novamente nas atribuições da União, dos estados, Distrito Federal, município, das instituições de ensino e agora dos docentes, ok? Eu te aguardo na próxima aula para o próximo artigo, que agora é o artigo 14, tá bom? Grande abraço a todos.